Então vamos lá, pessoal. Ó, aqui eu tenho a peça, já adiantei alguns passos dela, tá? Com as coisas mais básicas. Mas essa daqui é basicamente uma caixa oval pequena, tá? Ó, vejam aqui e por dentro também. O que eu já fiz nela, ok? Eu pintei as partes laterais da caixa, da tampa, perdão, tá? Aqui depois eu vou colocar uma plaquinha aqui por cima, assim. Essa plaquinha aqui a gente vai trabalhar nela juntos, já já. Então, a parte lateral dela está pintada. E aí, aqui eu não pintei porque eu vou colar papel, e o mesmo aqui na parte de dentro. Já aqui, o que eu pintei? Eu fiz essa textura aqui do lado e pintei esta parte e essa daqui. As duas laterais de dentro não estão pintadas e nem o fundo, porque eu vou colar papel nela também. Aqui eu fiz uma textura que eu vou ensinar para vocês agora como eu faço. Eu vou ensinar nessa plaquinha aqui que vai sobre a tampa. Então, como eu fiz essa textura? Essa textura, a parte de baixo é uma gaze, ok? Dessas de fazer curativo que a gente encontra na farmácia. E aqui eu fiz uma textura com stencil e modeling paste, tá? Pode ser o stencil que vocês tiverem, o stencil da preferência de vocês, aquele stencil que vocês achem que vai se encaixar com o tema dos papéis que vocês estão trabalhando, ok? Aqui, ó, eu passei uma demão. Primeiro eu passei a goma laca indiana, né? Passei uma demão de tinta, essa tinta aqui num tom de lilás, tá? Na plaquinha, e lixei, tá? Não apliquei a segunda demão ainda. A gaze, vocês vão ver que é muito difícil de nós deixarmos a gaze retinha, tá? Na colagem. Não tem problema. A gente vai tentar deixar o mais reto possível, mas não tem problema se ela não ficar perfeitamente, milimetricamente retinha, tá? Porque a gente quer justamente que ela dê uma textura de pano ao nosso, a nossa caixa, tá? Aos detalhes da caixa. Então, ela não precisa ficar perfeitamente reta. Há alguns trabalhos que deixam a gaze um pouco mais trabalhada e tudo mais, não é o nosso caso, tá? Vou usar aqui um pincel de cerdas curtas e cola branca, tá? É assim que eu fiz na lateral da caixa, assim que eu estou fazendo na plaquinha também. Então, eu vou aplicar um pouco de cola branca aqui e vou espalhar com o pincel, sobretudo aqui, ó, nas extremidades, tá? Nas bordas da plaquinha. Vou passando aqui, ó. Sobretudo nas bordas, porque depois nós vamos lixar o excesso da gaze. Então a borda precisa estar bem fixa, tá? Ó. Aqui tá faltando um pouquinho. É só isso, gente. E agora eu vou aplicar a gaze sobre essa cola branca, tá? Ó. Vou abrir aqui. E vou posicionar aqui, ó. Tentando deixar reto, mas do jeito que ficar, ficou, tá? Ó. Agora eu venho aqui e vou fixando. Sobretudo nas extremidades. Eis que ficou assim, ó. Vejam. A plaquinha está assim. Eu vou deixar essa plaquinha secando, tá bem? Com o excesso mesmo, tá? Não tem problema. Vou deixá-la secando. Agora nós vamos trabalhar com a parte de dentro da caixa, tá? Eu vou separar aqui a tampa e nós vamos trabalhar a parte de dentro. Aqui você pode escolher se você prefere trabalhar primeiro encapando a parte de dentro ou a parte de fora. Eu prefiro a parte de dentro, tá? Eu vou usar este papel aqui, ele é da Prima Marketing. Vocês encontram lá
Mon Papier Crafts, tá? No site da Mon Papier. Ele, ó, é um papel que ele tem foil. Vejam como brilha. Ele é lindo esse papel aqui. E ele tem esse padrão aqui atrás que parece um tricô. Eu acho muito, muito, muito bonito. E vai ser com ele que eu vou fazer a parte de dentro, tá? Eu já cortei aqui uma parte do papel, tá? Eu tenho aqui 2 folhas. E aí, para estabelecer uma continuidade no padrão, né, que eu estou usando, ó, para estabelecer essa continuidade, eu vou usar, então, 2 folhas, tá? Mas é possível fazer com uma folha só também, tá? É que aqui, só porque aqui eu faço questão de manter o padrão. A primeira coisa que eu gosto de fazer antes de colar, tá? É pegar o rolinho, o mesmo rolinho que eu usei para passar a tinta aqui, eu guardo dentro de um saquinho para a tinta não secar e assim não dá nenhum problema com o meu rolinho, não perder o rolinho. E aí eu tenho aqui o rolinho com tinta e essa mesma tinta, pessoal, eu gosto de aplicar aqui, ó. Eu venho com a mão bem levinha e eu vou colorindo, ó, vejam que não fica nenhuma marca aqui, tá? E aí eu vou colorindo essa parte branca aqui do nosso papel, porque o papel de scrap, ele é um pouquinho mais grosso, né? Ele tem que ser um pouco mais grosso. E aí, ó, eu venho aqui e vou, ó, colorindo, tá? E vou esperar isso aqui secar. Enquanto ele seca, eu vou cortar a outra parte aqui, tá? A outra parte com a qual a gente vai cobrir a parte de dentro aqui da nossa caixa, tá? Eu tenho aqui minha refiladeira, então eu já tenho a medida certinha que eu preciso. Esse aqui é o mesmo papel, vejam bem, tá? E aí eu vou cortar aqui. Vou colocar a caixa pra cá. E aí a medida vai depender da caixa de vocês, tá bem? Aqui a minha eu já tenho. Esse daqui eu reservo para trabalhos futuros, ó. Dá pra fazer recorte. Porque a parte que eu quero de fato é essa daqui. Vejam. Ó. E venho aqui e corto. Feito esse corte, vejam só. É exatamente o mesmo padrão. Tá bem? Ó. É exatamente a mesma coisa. Uma vez que eu fiz esse corte, pessoal, eu vou fazer um pequeno vinco aqui do lado. Vou fazer desse lado aqui. Por quê? Para depois, na hora que eu fizer o fundo, eu conseguir um acabamento melhor, tá? Eu vou fazer um vinco a olho aqui. Então, bem pequenininho, coisa de 1, 2 milímetros, tá? Nada... Ó. Nada muito grande. Vou dobrar. Aqui, ó, já tá marcado. Eu dobro. E... prontinho, tá? Fiz uma abinha aqui no revestimento interno da caixa. Feito tudo isso já, pessoal, é hora de a gente partir para a colagem. Então eu vou pegar um rolinho aqui de espuma para me ajudar a aplicar a cola. E aí venho com o meu pincel, ele deu uma secadinha aqui nas cerdas. Vou molhá-lo antes. Ah, e claro, né? Uma vez que eu fiz o recorte aqui, vou passar de novo o rolinho nesse novo papel recortado. Tá, ó. Então vem aqui. E aqui do lado também. Mãozinha bem leve, tá, gente? Pra não
não espalhar muito a tinta para dentro do papel, tá? Só para facilitar o nosso acabamento aqui. Vou pegar aqui o outro que já secou, tá? Seca bem rapidinho porque a quantidade de tinta é muito pequena. E aí, ó, eu tenho a parte de dentro e vou fazer aqui, ó, o encaixe, tá vendo? Veja. Aqui, ó. O encaixe fica aqui. Perfeito. Tá bem? É que fica difícil para vocês verem pela câmera porque a caixa, ela é curva, né? E aí, essa parte que eu dobrei aqui para vocês, ela fica encostando aqui na parte de baixo da caixa. Então, o acabamento acaba ficando melhor, tá? Eu vou... E agora, para colar, é só espalhar a cola com o pincel, depois com o rolinho e ir alisando com uma espátula, tá? Eu tenho aqui diferentes espátulas, cada hora eu uso uma. E aí, todas elas acabam me ajudando, tá? Eu vou acelerar o vídeo aqui para ele não ficar muito comprido. Pessoal, aqui tá colado, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma lixa normal, tá? Nada de muito especial. Eu vou dobrar a lixa e vou tirar o excesso aqui, tá? Pessoal, tá aqui então, revestida por dentro, tá? A nossa caixa. Eu passei uma camada de cola branca por cima, tá? Pra selar os poros do papel. E aproveitei também o restinho de papel que eu tinha, ó, que sobrou aqui, e coloquei no quadrado de dentro aqui da nossa tampa, tá? Então a tampa fica assim, na hora que você abre, o padrão ele também está aqui, tá? Então o padrão fica em todo o interior da caixa. Agora a parte externa eu vou revestir com este outro papel aqui. Como vocês veem, também tem foil, olha só. E também é da Prima Marketing, vocês encontram na Mon Papier Crafts, tá? Eu vou revestir, então, a parte da frente e a parte de trás da caixa. Para isso, eu vou fazer o mesmo procedimento, tá? Espátulas aqui, cola branca, rolinho. Pessoal, ó, então, fiz a colagem aqui, tá? Tirei o excesso com a lixa. Agora eu vou só parar um pouquinho e aí o que acontece? Nos cantinhos, ele vai ficar esbranquiçado e em algumas partes é possível que haja um desgaste da pintura, tá? Então, a gente faz o quê? Retoca, tá? Então, vou passar a lixa aqui de novo, só para tirar algumas marcas mais visíveis, tá? Do papel. Depois, eu passo a cola por cima, normalmente, para selar o papel. E aí depois, eu vou passar uma outra demão de tinta só para arrematar, ok? Feito esse arremate, a gente já pode usar o verniz, tá? Antes disso, eu vou fazer aqui a parte de cima. Eu tenho um outro papel, aqui o que eu tenho não vai dar, então eu vou utilizar um pedaço do outro papel para fazer a tampa aqui, ok? Da nossa caixa. Agora, pessoal, essa daqui é a tampa, tá? Aqui a parte de dentro a gente já tem o acabamento, falta aqui a parte de fora, que aí eu recortei, eu medi certinho aqui o tamanho da minha tampa, e aí eu recortei um pedaço do papel, do mesmo papel, e aí vou fazer a aplicação aqui também. Essa daqui eu não vou acelerar não, para vocês verem o processo, tá? Quem não conhece, tira alguma dúvida, ok? Então, ó, espalho a cola com o pincel.
sobretudo aqui nos cantinhos, tá? Que se houver algum lugar para começar a descolar, esse lugar é preferencialmente o cantinho. Então, quanto mais cola você passa no cantinho, mais difícil fica pro papel descolar, ok? Ó, já passei aqui o rolinho com a tinta. Vou posicionar, me deixa ver só se isso daqui é a posição certa. Vou posicionar aqui. É isso mesmo. É. Posicionei aqui, ó, o papel. E vou, com a espátula, alisar para que ele fique bem ó, para que dê certinho aqui, ó, a colagem, ok? Sobretudo nos cantinhos aqui, ó. Aperta um pouquinho mais. E aí aqui tá pronto. Só passar cola também. Aqui não precisa nem lixar, porque eu já cortei por cima, certinho. Depois eu medi e cortei, então aqui não tenho que lixar, tá? É só passar a cola. Como eu faço isso? Normal, tá? Sem nenhuma surpresa. Eu vou fazer esse passo com vocês, para caso alguém não conheça. Ó, isso aqui ele ajuda a selar o papel e aí fica mais fácil depois pra gente passar verniz ou gesso e continuar qualquer trabalho que a gente possa ter por cima. Aqui ainda vai uma plaquinha, tá, gente? Então essa abóbora aqui, ela vai ser coberta pela plaquinha. Por isso que eu quis um pedaço de papel que tivesse flores nos cantos, tá? Ó, passo bastante cola nos cantinhos. E aí, ó, eu só aliso com o rolinho para tirar as marcas do pincel de cima do papel, ó. E a cola, ela não tira o brilho do foil. Depois a gente passa um verniz acetinado ou brilhante para continuar com o brilho do foil, mas a cola, ela não interfere no brilho dele, ok? Isso aqui a gente deixa secar e depois já está pronto para envernizar. Eu volto para a gente fazer os últimos ajustes na nossa caixa. Pessoal, então a peça está aqui, ó, quase finalizada. Eu passei já o verniz, então ela não está colada, ó. Aqui é a plaquinha que eu fiz, passei, vocês viram como eu colei a gaze aqui. E depois eu passei tinta aqui por cima, coloquei a moldurinha, tá? E colei aqui por trás para que ela ficasse presa. Aqui nós temos a tampa, tá? Já envernizada. Vejam como o foil aqui do papel, ele não perde o brilho, tá? Mesmo passando cola e verniz por cima. E aqui eu tenho a parte de baixo da caixa, ok? E aqui, enfim, a caixa com o papel aqui na frente, aqui por dentro e aqui por fora. Aqui também a textura da gaze. O que falta aqui então, pessoal? Faltam as ferragens, tá? Mas eu queria dar uma vida a mais a essa textura aqui, tá? Porque ela, por enquanto, só tá com a textura e a tinta que eu passei por cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse outro material aqui, também da Prima Marketing, que vocês também encontram na Mon Papier, tá? Que é essa Opal Magic Wax, que é uma cera, tá? Ela é uma cera brilhante. Essa daqui que eu tenho aqui, essa daqui que eu tenho é a Royal Robes, tá? Ela é um tipo de... Ela é um tom de violeta, lilás, tá? Com um brilho dourado. Eu vou colocar aqui e a gente vai espalhar como? Eu vou utilizar um pincel macio de maquiagem que eu uso só pra isso, tá? Vocês vão ver as cerdas dele. Estão com cera, porque eu só uso pra isso, tá? Então eu vou colocar aqui num potinho para facilitar espalhar. Ó. Vejam, vamos ver se dá pra ver pelo vídeo como que é essa cera, ó. Ela é holográfica, então dependendo de como você olha,
ela fica num tom mais dourado, dependendo, ela fica num tom mais arroxeado. Ó, eu acho que dá pra ver pelo vídeo. Vou tirar o excesso aqui num pouquinho, ó, vejam. Tirei aqui o excesso no guardanapinho e eu vou, ó, acender a textura da caixa, ó. Fazendo este movimento bem delicadamente. À medida que eu vejo que vai perdendo um pouco mais do carregamento aqui de cera, eu venho, pego mais e ó, e deixo a mão bem leve, e à medida que vai descarregando, eu posso pesar um pouco mais a mão. Ó. E aí ela vai ficando com um brilho bem sutil, bem suave e bem bonito, tá? Vou pegar mais um pouquinho aqui. E vou fazer isso na parte de trás também, na outra parte da textura. Se vocês preferirem, vocês podem também passar com o dedo, tá? Se quiser depositar um pouco mais de cera, como é o caso aqui, ó, que eu tô fazendo, a gente vem e aplica com o próprio dedo. Vamos ver se dá pra ver pelo vídeo, ó. Vejam a diferença aqui e aqui, tá? Ó, ó como ela fica muito mais bonita com essa cera. Ó. E aqui, opa, coloquei demais aqui, vou tirar o excesso aqui. Ó. Vejam. Pessoal, coloquei as ferragens aqui, ó, na nossa peça, esses pezinhos aqui retrô, tá? E esse puxador, colei a plaquinha aqui sobre a tampa, tá? Pra dar um charme a mais. E a nossa peça está praticamente pronta. Aqui vocês podem ver, ó, o brilho da wax que eu passei. Aqui também, ó. Vejam como ele fica bem mais rosado, arroxeado aqui no cantinho, tá? E aqui também, né, nos detalhes aqui da tampa. Agora, eu vou usar isso aqui para colocar num tassel e enfeitar aqui para colocar no puxador. Isso aqui são os charms, tá? São embelezadores de metal, também da Prima Marketing, que vocês também encontram lá na Mon Papier Crafts, tá? Eu vou utilizar aqui um tassel branco, porque eu acho que a combinação de cores favorece mais o branco aqui. E vou usar uma dessas abóboras aqui, cor de rosa, tá? Ó, ele vem bem presinho aqui. A gente só precisa tirar o arame e remover o charm, tá? E aí, eu vou colocar esse aqui no tassel. Vou colocar aqui por cima. Ó. E aí, fica assim. Olha se não fica um charme. Eu acho, na verdade, que eu vou trocar aqui. Eu vou colocar do outro lado. Porque aí eu quero que essa folhinha fique bem aparente aqui no tassel. E aí, agora, é só passar o tassel no puxador da caixa. E está pronta a nossa caixa oval com a coleção Hello
Pink Autumn da... Olha que coisa mais fofa, gente. A coleção Hello Pink Autumn da Prima Marketing, ok? Olha que graça que ficou essa caixa. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Paulo, da Guarde Aqui Seu Afeto. E fiz essa caixa aqui para a Mon Papier Crafts. Um abraço e até mais.